Fala galera, análise de Bahia 1, Fluminense 0, pela 31ª rodada do Brasileirão. E antes de começar, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo. E também peço aí um feedback de vocês, porque eu tenho tido muitos elogios em relação às análises, mas isso não está se traduzindo em likes nem em inscrição. Então, se vocês puderem me dizer aí se a qualidade do áudio que está ruim, se as análises estão confusas, se tá bom, se não tá, tudo que vocês puderem me trazer aí de feedback me ajuda a melhorar o conteúdo do canal. Então, partindo para análise, começando pelo comportamento das equipes na partida, a gente vê aqui o Bahia com 44% de posse de bola e o Fluminense com 56%, uma leve superioridade para o Fluminense nesse quesito, que teve aí um número de médio para alto para um visitante e o Bahia com um número baixo para um mandante. Aqui embaixo a gente tem a distribuição média dos jogadores em campo, que ajuda a gente a entender se alguma das equipes jogou mais avançada dentro do campo, pressionando seu adversário contra o seu campo defensivo, ou se foi um jogo equilibrado nesse sentido. E para isso eu vou traçar aqui duas linhas que representam o avanço médio dos jogadores das equipes, e a gente vai ver o Fluminense mais adiantado, né, com a sua linha média aí mais perto do meio de campo em relação à linha do Bahia. Ainda para complementar essa análise, a gente tem aqui a concentração das jogadas da partida. Então, do total de jogadas da partida, a gente vê que 20% delas foram do Bahia no seu campo defensivo, mais 20% do Bahia no meio de campo e 7% de jogadas do Bahia no campo de ataque. 14% das jogadas foram do Fluminense no seu campo defensivo, 26% no meio de campo e 13% no seu campo ofensivo. Então a gente consegue ver aí o Fluminense construindo mais jogadas no meio de campo e também conseguindo mais jogadas no seu campo de ataque em relação ao que o Bahia conseguiu, 13% para o Fluminense, 7% para o Bahia. Para fechar a análise de comportamento, a gente vê aqui um gráfico que mostra o domínio das equipes ao longo dos 90 minutos. Então a gente vê mais barras engrenar representando o Fluminense do que barras azuis representando o Bahia. A gente vê aqui trechos com domínio bem grande do Fluminense, né? Ali um pouco antes dos 15 do primeiro tempo, um pouco antes dos 30 do primeiro tempo e logo no início do segundo tempo. E a gente vê trechos bem pontuais de domínio do Bahia, então ali na região próxima dos 20 minutos, mais para o final do primeiro tempo e também no final do segundo tempo. A intensidade do domínio de cada uma das equipes varia de 100, representando um domínio total da equipe visitante, até menos 100, representando um domínio mandante, até menos 100, representando um domínio total da equipe visitante. A gente vê que na média essa intensidade de domínio ficou em menos 10, mostrando que o Fluminense, de fato, na média, dominou mais o jogo. Aqui do lado direito a gente vai ver algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender como que esse comportamento das equipes se desdobrou em termos de construção e de finalizações. Então a primeira estatística que a gente vai ver aqui é a expectativa de assistências, que mede a capacidade das equipes de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Esse número ficou em 0,70 para o Bahia e 0,66 para o Fluminense, então a gente vê um equilíbrio, por mais que para o Bahia, como visitante, esse é um número relativamente baixo, e para o Fluminense, como visitante, esse é um número mediano. Então a gente vê que apesar do Fluminense ter tido mais posse de bola, ter conseguido construir mais jogadas perto do gol do Bahia e ter dominado a maior parte da partida, isso não se traduziu em conseguir colocar os seus jogadores em condições de marcar gols, além do que o Bahia fez. Então a gente vê aí um equilíbrio. Em termos de finalizações, foram 8 pelo lado do Bahia e 17 pelo lado do Fluminense. Um número baixo para o Bahia como visitante, um número de médio para alto para o Fluminense como mandante. Mas só olhar a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que foram criadas. Então, para isso, a gente olha para a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols marcados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades criadas. Então, a gente vê uma leve superioridade para o Fluminense, 0,46 de expectativa de gols para o Bahia, 0,73 para o Fluminense. Então, números baixos para as duas equipes, mas levemente favorável aí para o Fluminense. Mas, além da qualidade das oportunidades, a gente pode também tentar medir, né, a expectativa de gols de cada time, considerando também a qualidade das finalizações. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols pós-chute, que vai além da qualidade das oportunidades, vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações que recebeu no seu gol. Então, a gente vê aí um equilíbrio entre as duas equipes, 0,71 de expectativa de gols para o Bahia e 0,69 para o Fluminense. De qualquer forma, números baixos aí para as duas equipes.
A diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols vai dar pra gente uma medida do desempenho dos atacantes. Então a gente vê que essa diferença é de 0,25 positivo para o Bahia, ou seja, os atacantes conseguiram aumentar a expectativa de gols do Bahia com base na qualidade das finalizações, e pelo lado do Fluminense esse número é praticamente zero, o que mostra um desempenho neutro dos atacantes do Fluminense. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então, a expectativa era que o Bahia marcasse 0,71, marcou um gol, então essa diferença de menos 0,29 mostra que o goleiro do Fluminense tomou um pouquinho de gols a mais do que o esperado, né, do ponto de vista estatístico. Por outro lado, a expectativa era que o Fluminense marcasse 0,69 gols, não marcou nenhum. Então essa diferença de 0,69 positivo mostra que o goleiro do Bahia tomou menos gols do que o esperado. Então um bom desempenho para o goleiro do Bahia. Aqui embaixo eu trago uma análise da construção do placar com base nesses valores, na expectativa de gols, no desempenho dos atacantes e no desempenho dos goleiros. Então a gente vai ver aqui pelo lado do Bahia que, com base na qualidade das oportunidades criadas, o Bahia chegou, né, a quase a meio gol de expectativa. Quando a gente considera a qualidade que os atacantes conseguiram dar nas oportunidades que eles tiveram, eles conseguiram elevar um pouco esse número, né, para ali entre meio e um gol. E o desempenho do goleiro do Fluminense complementou essas duas estatísticas, levando o Bahia a marcar um gol. Então, na construção do placar do Bahia, a gente vê aqui boa parte do placar sendo construído com base na qualidade das oportunidades, mas ainda assim a gente tem uma boa contribuição da qualidade das finalizações e do desempenho do goleiro do Fluminense para o Bahia conseguir marcar um gol. Pelo lado do Fluminense, a gente vai ver que praticamente tudo que o Fluminense construiu em termos de expectativa de gols foi com base na qualidade das oportunidades. O desempenho, como a gente já tinha visto, dos atacantes foi praticamente neutro, só que o goleiro do Bahia conseguiu anular tudo que o Fluminense construiu em termos de oportunidades. Então essa barra vazada aqui joga a expectativa de gols do Fluminense para trás, levando até o número 0, que foi o número de gols que o Fluminense conseguiu marcar na partida. E para finalizar a análise, se a gente olhar aqui todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida. E a gente vai ver aqui que a gente tem uma estatística só com 4 estrelas, que é o número de finalizações pelo lado do Fluminense. Todas as outras estatísticas aí, seja pelo lado do Bahia, seja pelo lado do Fluminense, com 3 estrelas ou menos, o que demonstra aí que a partida não parece ter sido interessante, mas de qualquer forma, a vitória do Bahia por 1-0. Então, chegamos aí ao final de mais uma análise de Bahia 1, Fluminense 0. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!